Olá pessoal, voltamos então a nos encontrar com a lista de exercício que contém as questões de prova dos últimos concursos públicos. Então vamos iniciar, vamos começar aí com a primeira questão. O ordenamento constitucional veda o envio compulsório de brasileiros ao exterior, que caracterizaria a pena de banimento, assim como proíbe a retirada coativa de estrangeiros do território nacional, que caracterizaria a pena de expulsão. Uma questãozinha mais elaborada, questãozinha que trabalha além, um pouco mais do que o texto constitucional nos traz. O que você respondeu nessa questão? Você respondeu que essa questão está certa ou essa questão está errada? Bem, se você analisar aqui por um lado, a pena de banimento realmente é um envio compulsório de brasileiro ao exterior. Seria uma espécie de expulsão do brasileiro. Esse tipo de ação é proibido pelo direito constitucional. Então ele está elencado ali entre as penas proibidas, que seria o banimento. Entretanto, se nós analisarmos a segunda parte desta questão, assim como proíbe a retirada coativa de estrangeiro do território nacional, caracterizaria a pena de expulsão. Esta expulsão não é e não está entre o rol de penas proibidas. Não está. Tendo em vista que a Lei 6.815, que é a lei que regula a vida do estrangeiro no Brasil, ela permite e traz especificada hipóteses onde pode ser realizada a expulsão de estrangeiros do território nacional. Então é possível a expulsão de um estrangeiro do território nacional? É perfeitamente possível, como ato de soberania nacional, desde que esse estrangeiro ele tenha alguma ação que seja tipificada na lei, no Estatuto Estrangeiro, como possível de expulsão. Então essa questão está errada. A questão está errada porque, apesar da vedação da pena de banimento, a expulsão não está vedada no direito brasileiro. Tranquilo? Você acertou essa questão? Você veja que a questãozinha é uma questão um pouco mais elaborada, que necessita de você uma compreensão um pouco mais ampla do que o que está escrito na Constituição. Vamos então para mais uma? Mais uma questãozinha que eu gosto muito, porque se você pega aqueles alunos mais novos, né? Então imaginamos você aí, qualquer lugar do país que está começando o concurso hoje, às vezes você nunca viu, nunca pensou em concurso público, aí seu vizinho falou, pô, faz concurso e tal, aí você começou a estudar agora, adquiriu nossas aulas, está nos assistindo aí. Uma coisa que eu sempre friso bastante, né? É exatamente essa questão que nós vamos resolver agora. Porque a pessoa que começou a estudar concurso agora, ela não assimila muito bem essa ideia. Olha a questão que diz. Inexiste pena de morte no Brasil em qualquer hipótese. O que você marcou? Você marcou certo ou você marcou errado? Muito bom. Se você marcou que essa questão está errada, você acertou. E você acertou porque você lembrou que a vedação da pena de morte não é uma vedação absoluta no direito brasileiro, né? Nós temos aí, no inciso 47, dentre as penas proibidas, a pena de morte. Só que quando ele proíbe a pena de morte, ele traz uma ressalva. Ou seja, essa ressalva é uma possibilidade de aplicação da pena de morte no direito brasileiro. Qual seja a aplicação de pena de morte no caso de guerra declarada, exatamente. Foi tranquila essa questão? Beleza, parabéns então para quem acertou. Para quem errou, não fique preocupado, porque quando a gente erra, dificilmente a gente esquece este erro. Então, você a partir de hoje nunca mais vai esquecer que no Brasil existe pena de morte. Tranquilo? Vamos avançar então para mais uma questão. Nenhum cidadão brasileiro pode ser extraditado. Olha que questão tranquila. Nenhum cidadão brasileiro pode ser extraditado. A questão está certa ou essa questão está errada? Vamos? O que você acha? Certo ou errado? Ah, você está na dúvida, né? Você está na dúvida porque você está raciocinando. Essa é aquela tipo de questão que trava a nossa mente. A gente fica com medo de arriscar, a gente fica na dúvida. Ai meu Deus, está certo ou está errado? Gente, é lógico que essa questão está errada. Erradíssima essa questão. E por que ela está errada? Ora, no inciso 51 do artigo 5º, é possível que brasileiro seja extraditado. É possível que um brasileiro naturalizado seja extraditado. Aí você pode falar, mas Daniel, ele não falou de brasileiro, ele falou de cidadão brasileiro. É uma fatia mais especial da sociedade. Concordo com você. Mas você tem que concordar comigo que é possível que um brasileiro naturalizado seja cidadão. Não é verdade? Ora, se o brasileiro naturalizado ele pode estar na condição de cidadão e pode ser extraditado, logo o cidadão brasileiro pode ser extraditado. Entendeu meu raciocínio? Ficou tranquilo isso aí? Então, mais uma vez, questão errada. Questão muito bacana
que caiu na prova de concurso aí. Vamos para mais uma? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. O que você acha dessa questão? Essa questão está certa ou essa questão está errada? Inciso 70 do artigo 5º prevê expressamente o rol de legitimados para impetração de mandado de segurança coletivo. Dentre aqueles que são legitimados, nós temos a figura aí do partido político com representação no Congresso Nacional. A questão está perfeita, a questão correta. Você acertou também? Puxa vida, esse exercício está muito fácil. Parabéns para você que está conseguindo manter o nível de acerto aí. Significa que você tem estudado, tem acompanhado nossas aulas e tem seguido direitinho aí o dever de casa. E o seu dever é um só: estudar, estudar, estudar até passar. Beleza? Vamos para mais uma questão então? Mais uma questãozinha. Suponha que por falta de norma regulamentadora, Joaquim, brasileiro nato, residente domiciliado no Brasil, depare-se com a inviabilidade de exercer prerrogativas inerentes à cidadania. Nessa hipótese, Joaquim deve ajuizar a ação popular. Vamos lá, gente? Participem. Quero ver a sua manifestação. Certo ou errado nessa questão? O que você acha? Sabe por que essa questão aqui é fantástica? Essa questão é inteligente? Porque ele traz um remédio constitucional chamado ação popular, que você aprendeu que para exercer e para utilizar esse remédio é necessário estar na condição de cidadão. E no meio lá da discussão ele traz o termo cidadania. E ele te conduz a um raciocínio completamente equivocado de que o remédio necessário para corrigir o problema dele seria ação popular. Porque ele ligou cidadania à ação popular. E aí você fica naquela confusão: ai meu Deus, será que é, será que não é? Pessoal, essa questão está errada. E por que está errada? O remédio constitucional utilizado para suprir a omissão legislativa que impede você de exercer algumas prerrogativas inerentes, dentre elas a nacionalidade, é o mandado de injunção. Exatamente. O mandado de injunção é o remédio apto para corrigir a falta de norma regulamentadora que impede você de exercer direitos fundamentais. Mandado de injunção. Questão inteligente, perceba a maldade do examinador. Eu costumo dizer que as pessoas que elaboram provas são pessoas que já nascem com espírito mal, destruir o seu sonho de ser um servidor público. Ele faz uma questão e na mente dele ele só visualiza uma coisa: eu quero acertar em cheio o aluno, eu quero que o aluno erre, eu quero que o aluno escorregue nessa questão. Então ele constrói de uma forma tal que ele induz você a raciocinar diferente do que tem que ser feito. Então, muita atenção, muito cuidado com as questões. Tranquilo? Vamos para mais uma? A pena de caráter perpétuo somente poderá ser instituída se aprovada previamente em plebiscito. O que você acha dessa questão? Questão certa ou questão errada? Nós temos lá no inciso 47 exatamente o rol de penas proibidas. E dentre as penas proibidas, nós temos a figura da pena de caráter perpétuo. Tranquilo? Tranquilo. Ah, Daniel, isso eu já sabia. E por que essa questão está errada? Porque quando nós estudamos direitos fundamentais, os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Se os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, isto significa que eles não podem ser retirados da Constituição. Desta forma, se a vedação da pena de caráter perpétuo e até mesmo da pena de morte constituem um direito individual e eles são cláusulas pétreas, é impossível, na ordem constitucional vigente, que por meio de plebiscito ou qualquer outra forma de alteração do texto constitucional, você retire essa garantia das pessoas. Logo, essa questão está errada, tendo em vista que esse instituto jurídico está dentro do rol das cláusulas pétreas. Você tem que procurar costurar as informações. Então fique muito atento a esse tipo de questão. Só confirmando com vocês, questão que está com gabarito errado. Podemos avançar? A extradição de brasileiro naturalizado é autorizada para crime praticado após a naturalização. Você acha que essa questão está certa ou errada? Sabe por que essa questão é inteligente? Questão muito bem bolada. Por quê? Porque ele vai trazer um choque de ideias com você.
Quando ele traz o termo no finalzinho, após a naturalização, ele te remete a uma das hipóteses de extradição do brasileiro naturalizado, que é aquela hipótese onde ele só pode ser extraditado antes da naturalização, caso ele cometa infração penal comum. Mas você não pode esquecer que existe uma segunda hipótese de extradição do brasileiro naturalizado, que é quando ele tem envolvimento comprovado com o tráfico ilícito de drogas. E neste caso, não é necessário ser antes da naturalização. O comprovado de envolvimento com o tráfico pode ser antes ou depois, ou seja, é independente do momento. Logo, o brasileiro naturalizado pode sim ser extraditado pela prática de um crime após a naturalização. Questão corretíssima, questão perfeita. Foi boa essa questão, não foi? Essa questão pega aquele aluno mais desatento, pega aquele aluno que não conseguiu fazer a conexão. A maioria de vocês acertaram, eu tenho certeza. Então vamos para mais uma questão aí de direito constitucional. Para serem resguardados os agentes policiais e os delegados de polícia contra eventuais retaliações por parte das pessoas que eles prendem, os presos não têm direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão. Certo ou errado? Essa questão está errada. É lógico que essa questão está errada. E por que está errada? Porque está previsto expressamente no inciso 64 do artigo 5º que o preso tem o direito de identificação do responsável por sua prisão interrogatória. Simples. Por que eu falei que essa questão é inteligente? Porque essa questão ela gera em você um sentimento de identificação com a polícia, com o delegado. Você se coloca no lugar, né? É aquele sentimento de alteridade. Você se coloca no lugar do cara e fala, poxa, eu também não gostaria de ser identificado pelo bandido. Eu não gostaria que ele soubesse quem eu sou. Eu prendo, mas eu não quero que ele saiba quem eu sou. Só que você esquece do texto constitucional. Aqui vale uma orientação essencial para concurso público. Você tem que separar um pouco as suas experiências, os seus valores pessoais, daquilo que você tem que resolver em prova. É muito comum, né? Às vezes o aluno leva, por exemplo, a sua experiência religiosa, e aí cai na prova assim, olha, no Brasil não existe religião oficial. Ou então cai uma prova assim, é possível no Brasil que você seja um satanista. Aí você pega uma pessoa muito religiosa, cristã, ele fala, ai, Virgem Maria, cruz credo, é claro que não. E erra a questão, porque ele traz valores pessoais para a prova e não são cabíveis ali. Então, muito cuidado com esse tipo de confusão. Né? Você tem que responder aquilo que você estudou. Tranquilo? Logo, confirmando o gabarito, questão errada. Beleza? Vamos para mais uma questão? Qualquer partido político pode impetrar mandado de segurança coletivo para proteção de direito líquido e certo. Questão certa ou errada? O que você acha? Você ficou na dúvida? Não tem que ter dúvida dessa questão. É só você lembrar do inciso 70 do artigo 5º. Gente, o inciso é claro quando diz que somente os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. O partido político, para ter essa legitimidade, tem que ter representação no Congresso Nacional. Logo, não é qualquer partido político. Questão bem tranquila, bem simples. Beleza? Questão, então, está errada. Vamos para mais uma? O habeas data é o instrumento adequado para afastar ilegalidade de privação do direito de liberdade. Certo ou errado? Gente, eu fiz questão de frisar para vocês qual era o direito fundamental que ambos remédios constitucionais tutelavam. Habeas corpus, tutela, liberdade de locomoção. Habeas data, tutela, liberdade de informação. Eu te dou uma dica aqui para você nunca mais esquecer esta diferença. Olha só, habeas corpus, você vai lembrar, numa tradução meio tosca, abre o corpo, ou seja, está muito mais vinculado à locomoção. Agora veja a diferença. Habeas data. Você tem que lembrar, abre os dados. Por isso, abre o corpo, liberdade de locomoção, que ele vai abrir a possibilidade do seu corpo se locomover. Habeas data vai abrir os dados, a possibilidade de informação. Muito tranquilo. Se você
pensar nessa diferença, você nunca mais erra a questão desse tipo em prova, ok? E é uma questão muito comum. Você vê que é uma questão muito simples. O próprio texto constitucional você resolve. Tranquilo? Gostou dessa questão? Gostou da sua dica? Então não esqueça disso aí. Vamos para mais uma questão? Para a propositura de ação popular, o autor deve demonstrar a plenitude do exercício dos seus direitos políticos. O que você acha dessa questão? Essa questão está certa ou errada? Eu posso afirmar que ela está correta porque está previsto expressamente no texto constitucional. Aí você pode estar em casa lendo agora a Constituição e falando, Daniel, eu não li nada disso aqui na Constituição. É claro que leu. Se a Constituição diz que a ação popular é um remédio constitucional de uso privativo do cidadão, eu deixei muito claro para vocês que a pessoa que é considerada cidadã é aquela pessoa que é titular de direitos políticos. Logo, só pode impetrar uma ação popular quem está nessa condição de cidadão, ou seja, no pleno exercício dos seus direitos políticos. Questão corretíssima, né? Questãozinha muito bacana na sua prova. Tranquilo? Vamos para mais uma questão? A lei penal poderá retroagir para beneficiar o réu. Gente, no inciso 40, a lei penal não poderá retroagir, ou não retroagirá, vírgula, salvo se for para beneficiar o réu. A forma como a questão apareceu exatamente trazendo a exceção para o centro da discussão. E a exceção é o quê? Que a lei penal pode se voltar para trás quando é para beneficiar. Essa questão pega o aluno que não consegue fazer esse raciocínio lógico, né? A questão aqui, ela vai trabalhar exatamente com a exceção. A exceção, gente, ela existe e ela pode aparecer na sua prova como uma questão sozinha, sem problema algum, tá? Então, nem sempre você vai trabalhar só com a regra, tá? É possível que caiam só a exceção e você responde que ela está correta. Tranquilo? Então, a questão corretíssima aí. Vamos para mais uma? Associação com 6 meses de constituição pode impetrar mandado de segurança coletivo. Gente, eu frisei com vocês aí que existe um prazo necessário de funcionamento para a associação para que ela impetre o mandado de segurança coletivo. O inciso 70 fala que esse prazo é de 6 meses? É lógico que não. Questão erradíssima. O prazo necessário, então, para que uma associação impetre o mandado de segurança coletivo é um prazo de 1 ano. Exatamente. A associação precisa estar em pleno funcionamento e existente há pelo menos 1 ano para que ela possa ter legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo. Não esqueça nunca mais disso. Essa questãozinha comumente cai em prova. Beleza? Vamos para mais uma questão? Se um brasileiro nato viajar a outro país estrangeiro, lá cometer algum crime envolvendo o tráfico ilícito de entorpecentes e voltar ao seu país de origem, caso aquele país requeira a extradição desse indivíduo, o Brasil poderá extraditá-lo. Alguns de vocês que estão começando agora podem, de uma forma, deslizar nessa questão e acabar errando ela. Pessoal, por que essa questão está errada? Aí você fala, ué, Daniel, mas ele falou do tráfico de drogas. Você acabou de resolver uma questão dizendo que no caso de tráfico de drogas pode haver extradição a qualquer tempo. Opa, para tudo. A extradição por causa do tráfico de drogas é só do brasileiro naturalizado. E a questão nitidamente aparece aqui com a figura do brasileiro nato. Ela diz assim, se um brasileiro nato viajar, ora, brasileiro nato, no que tange a extradição passiva, jamais poderá ser extraditado. Ele pode ir no país, qualquer país, comete o crime, voltou para o Brasil, o país não vai pegar esse brasileiro nato mais. Se ele tiver que ser punido, ele será punido aqui no país, por causa daquele crime cometido no exterior. Tranquilo? Então a questão está erradíssima, com base na leitura do inciso 51 do artigo 5º. Vamos para mais uma? O habeas corpus pode ser impetrado tanto contra ato emanado do poder público, como contra ato de particular, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. O que você acha desta questão? É uma questão que já tem aquele nível que eu costumo dizer, o nível ultra mega power, é um nível de conhecimento extraconstitucional.
Você veja que no mundo de questões que nós analisamos, nós temos pouquíssimas questões doutrinárias e jurisprudenciais. E aqui eu reforço a minha orientação para vocês. Leiam muito o texto da Constituição, porque com ele você resolve a maior parte das questões de prova de direito constitucional. Mas aqui nós temos uma questão doutrinária. E onde é que está o pega aqui, Daniel? Ele fala assim: o habeas corpus pode ser impetrado tanto contra ato emanado de poder público, contra ato emanado de particular. O resto da questão está certíssimo, mas o ponto é que eu posso entrar com habeas corpus, eu posso impetrar um habeas corpus contra o ato de um ente particular? Porque do ente público é meio que lógico, é inerente ao habeas corpus. Até porque, como instrumento que tutela a liberdade de locomoção, quem é que mais restringe a liberdade de locomoção no nosso país? Sempre a autoridade pública, por meio da polícia ou de outras pessoas. Não é da autoridade particular ou de uma, no caso de um ato particular, seria cabível a impetração de habeas corpus? Nós vimos aqui com vocês que é perfeitamente cabível, à luz até da jurisprudência do Supremo, que já admitiu em vários julgados habeas corpus contra ato de particular. Então a questão está corretíssima. Se você lembrou disso aí, significa que você está acompanhando bem o seu estudo à luz da jurisprudência e doutrina. Beleza? Então, questão bacana. Agora, essa que vem agora, essa é Ultra Mega Power X.0. Essa aqui é aquela que só sabe quem estudou. Só sabe quem assistiu nossas aulas. Segundo posição atual do Supremo Tribunal Federal, as únicas hipóteses aceitas de prisão civil no direito brasileiro são a do devedor de alimentos e a do depositário infiel. Questão certa ou questão errada? Esse examinador, ele te ama. Esse examinador, ele te ama porque ele chegou para você e disse assim: olha, eu quero saber segundo a posição atual do STF. Você que assistiu nossas aulas, essa questão foi para você, meu amigo. Foi para você. Não importa onde você esteja nesse país, assistiu nossa aula, acertou a questão. E por que você acertou? Porque nós temos duas formas de ser cobrada essa questão acerca da prisão civil no Brasil. Primeira forma, à luz do texto constitucional. Explicamos para vocês em nossas aulas que a Constituição Federal entende existirem duas formas de prisão civil no direito brasileiro: a do depositário infiel e a do devedor de pensão alimentícias. Beleza. Mas eu deixei muito claro que o Supremo Tribunal Federal, entendendo de forma diferente do texto constitucional, e ao recepcionar com força normativa de norma supralegal o Pacto de São José Costa Rica, deixou muito claro que o depositário infiel não pode mais ser preso no Brasil. Para pacificar esse entendimento, o Supremo edita no final de 2009 a súmula vinculante número 25, que deixa claro que o depositário infiel não pode ser preso. Logo, segundo a posição atual do STF, só existe uma forma de prisão civil: apenas a prisão do devedor de pensão alimentícia. Então essa questão está certa ou errada? Erradíssima. Essa questão é maravilhosa, questão atual. Eu digo para você que não impede de se cair uma questão semelhante, mas à luz da Constituição. Então você tem que dominar as duas perspectivas. Tranquilo? Beleza aí? Dá para a gente fazer mais uma então? Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de terceiros, constantes de registros ou banco de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Certo ou errado? Gente, é lógico que essa questão está errada. Aí você, ai meu Deus, Daniel, como errada? Onde é que está o erro dessa questão? Eu não vi. Eu passei batido. Calma, não se desespere. Mas você errou feio. Você não prestou atenção na questão porque o erro foi sutil no meio. Falei para você, isso foi feito por aquele examinador que te odeia. Olha só, gente, olha só. Eu posso impetrar um habeas data para conhecer informação de terceiros? Para tudo. Imagine só, você que está aí no Pará me assistindo, eu quero saber como é que vai a sua vida financeira, né? Sou daqueles vizinhos que só ficam preocupados com a vida dos outros. Vou lá no Serasa e dou uma olhada lá. Vem cá, eu quero informação sobre o meu vizinho. Aí o cara, não posso te dar essa informação, eu entro com habeas data em favor de terceiro. Vou entrar com habeas data para saber informações acerca da sua pessoa. Posso fazer isso?
É lógico que não, né, meu amigo? Eu só posso impetrar habeas data para conhecer informações relativas à minha própria pessoa. Logo, habeas datas só pode ser impetrado em favor de informações do próprio impetrante. Por isso que a questão está errada, porque que ele falou em favor de terceiros. Tranquilo? Questãozinha bacana essa aqui? Beleza? Então, gente, por hoje são essas questões que nós temos. Desta forma, nós finalizamos aqui. Tranquilo? Nos vemos em breve. Até a próxima.